ver com isso, com as grandes vendas. Ele fez vendas que seguraram o rojão ali, com o Vini Júnior, com o Renier. Outros clubes também fazem vendas, só que a diferença é que eles trabalham muito da mão para a boca. Uma vez que estão mais estruturados, eu acho que a próxima voltinha no parafuso é Flamengo e Palmeiras, pelo menos, assegurarem uma temporada inteira desses garotos. Um campeonato brasileiro que seja. Quanto mais cedo a possibilidade disso acontecer, como acontece com o Endrick, né? Porque não pode ir antes dos 18. Então, pelo menos, quanto mais cedo tem sido revelado, mais tempo, esportivamente, esses clubes têm. Quer dizer, hoje a gente está achando o aproveitamento de um ano de um garoto já legal. Se a gente pegar o último caso, foi o do Neymar, em que o Santos conseguiu segurar ali mais especial, tempo. Né? Foi, acho que, o último, assim, que se dispôs. Óbvio, não estou comparando o jogador, tá? Sim. Mas eu estou comparando o tempo que ficou no Brasil jogando. E olha a engenharia que foi feita na época, né, Nath? Foi um barulho danado. Sim. Agora a gente está apelando para esse um ano, Plihal, para trás dos 18. Esse um ano é entre os 17 e os 18. Entre os 16 e os 18 vai dar um ano e meio. Sim. Né? Eu acho que esse é o próximo passo de Palmeiras e Flamengo. Resistirem um pouco mais do que aqueles clubes que vendem o almoço para pagar o jantar. Mas o problema, há condição para isso. O problema é que o Flamengo já resiste. É que as ofertas são em patamares tão elevados que o clube chega num ponto em que não tem como dizer não. O Matheus França, por exemplo, já recebeu... Até porque olha pro elenco e é difícil ser... encaixar e perceber que esse jogador vai ter espaço suficiente para se desenvolver. E o Matheus França recebeu sondagens, propostas, o Flamengo já bateu o pé. Pelo menos 20 milhões de euros. O Lohan, pela idade, a precocidade, a versatilidade que tem, para mim ele se aproxima mais do patamar de Vinícius Júnior e Renier, de chegar ali perto dos 40 milhões. É um jogador e precisa se desenvolver, a gente tem de ter calma. A gente não pode tratar também o jogador só como mercadoria. Há um ser humano ali que o Flamengo precisa trabalhar, mas, de fato, pelo talento que ele demonstra, e um talento que explodiu, já virou essa chave para ser ainda mais observado pelo time principal, ele pode fazer ainda um volume financeiro muito perto de Vinícius empresários e os próprios moleques também dão uma forçada para ir o mais cedo possível. Por exemplo, o Lohan, além dessa questão de dificilmente ter espaço no time do Flamengo hoje, por mais talentoso que ele seja, ele vê os outros que foram e o único que não vingou foi o Renier. Fala, poxa, tudo bem, camelaram pra caramba. O Vini Júnior até hoje sofre um pouco. Claro, já tá numa situação muito mais estável, já é mais do que uma realidade. Mas também teve que gramar para burro na Espanha, pelo menos 2 anos, quase 3 anos. Mas deu certo. Então também esse farol acaba sendo muito tentador pro garoto. O telefone não para de tocar, né? O telefone de todo mundo. Do empresário pro clube, do jogador, da família, muitas vezes pressionando. É uma pressão danada, mas é a realidade que a gente vive. No Brasil, eu acho que até demorou mais. Pergunta para os uruguaios há quanto tempo eles vivem essa situação no futebol interno. Aqui a gente ainda resistiu e temos um fato que nós fazemos com os outros clubes e países da América do Sul, o que a Europa faz com a gente, né? O poder econômico do futebol brasileiro, não é à toa que temos tantos estrangeiros hoje, o futebol brasileiro hoje vive de garotos que ainda não foram embora, de estrangeiros da América do Sul, que é o poder do nosso dinheiro, e eventualmente de veteranos. Sim. É isso, o mercado interno brasileiro é isso, a gente precisa se acostumar. O jovem talentoso só não vai para a Europa rápido se, infelizmente, acontecer algum problema médico com ele. E foi o caso de quem retornou ao time do Flamengo ontem, depois de muito tempo, o Rodrigo Caio. Inclusive, quando surgiu no São Paulo, um pouco depois, fez exames médicos para jogar no futebol europeu, na Espanha, e acabou não passando. Um drama aí constante vivido pelo Rodrigo Caio, excelente jogador e vencedor no Flamengo, muito vencedor, que ontem foi o titio ali em campo contra o Bangu. O seu último jogo havia sido no dia 10 de julho, uma derrota para o Corinthians aqui em São Paulo. Em 2022 ele só fez 12 partidas, esteve ausente em 39. O último jogo completinho ali, os 90 minutos, em junho do ano passado, dia 22, derrota para o Atlético Mineiro no Mineirão.
Ele sofreu uma lesão no menisco medial do joelho esquerdo, que foi o problema que mais o afetou no ano passado. Esse cara é um lutador, grande jogador e, por que não, pode entrar na difícil disputa, difícil briga por posição nesse setor do rubro-negro. A condição técnica ele tem, se não o melhor zagueiro do Flamengo, com mais história, né? Não o Davi Luiz é o mais, né? Ele estava, um pouco mais em relação a ele, mas ele era de seria uma baita dupla, né? Também, Ele e né? Davi Luiz. Essa seria a dupla ideal. E lembrando que quando ele se machuca contra o Corinthians, e tinha feito o jogo com o Galo um pouco antes, ele também voltava já de contusão. Sim. Então é um problema recorrente, né? Que tem afligido o seu Celso, o pai dele, um abraço, que nos acompanha. E ontem, para quem não jogava há tanto tempo, fazia uma partida correta até os 15 do segundo. E você vê como é a vida, né? A gente prestando tanta atenção na condição física do Rodrigo Caio, e quem se machuca mesmo é o Noga, que entra no lugar dele. O Noga entra aos 15, se machuca aos 17 e aos 19 tem que ser substituído. Mas o Rodrigo saiu ovacionado pela torcida do Flamengo, gritava o nome dele, dando incentivo para esse jogador que pode ser importante. A questão é física, Plihal. O que ele joga, todos nós sabemos. Física e mental, né? Porque o mental acaba interferindo no momento em que você tem tanto dúvida ali, de incerteza do quanto seu corpo aguenta, É complicada a situação, mas sem dúvida alguma o Rodrigo Caio teria condição. Hoje eu não sei se ele brigaria ali diretamente para ser titular, mas que é um baita reforço para o Flamengo na temporada, de composição de elenco, de você olhar para a quantidade de jogos que a gente viu ali. Foram 39 jogos que ele não jogou. Sim. Ele jogou 12, foram 51 jogos na temporada. Isso aí tem espaço para ele, com certeza, dentro dessa composição de elenco dos 24 nomes, né? 26, 28 nomes que o Vitor tem. Mas a zaga é bem servida demais, né? Além dos titulares ali, o Davi Luiz, o Léo Pereira. Você tem o Fabrício Bruno, que é um grande zagueiro. Tem o Pablo é ótimo zagueiro. Você tem 5 caras que tranquilamente dão conta do recado. Se ele quiser mudar o sistema, se ele quiser mudar o sistema dele de jogo, colocar 3 zagueiros, tranquilamente. Ele não tem uma dúvida de, eu vou colocar esse aqui, vai baixar a qualidade técnica. Não, ele pode colocar. Recuperou-se o Léo Pereira, né? Que era considerado um jogador, já o torcedor não queria nem ver o Léo Pereira. Ele se recupera muito bem. Muito bem. E por que não o Rodrigo Caio também? Sim. Eu acredito numa recuperação. Em tempos recentes, o Flamengo precisava improvisar o Arão na zaga. Sim. O Rogério, por exemplo, foi muito criticado por ter feito essa opção. Mas hoje tem jogadores com características diferentes, como eu gosto. Você tem uma variedade para o treinador variar. E essas características contemplam o Rodrigo Caio, porque é um jogador muito técnico, favorece demais a saída de bola. Mas hoje o Rodrigo Caio não passa confiança do ponto de vista físico. E até por isso, para ele ter uma sequência mais tranquila, num primeiro momento o Vitor Pereira não deveria trabalhar com a hipótese de Rodrigo titular, embora tecnicamente ele seja o melhor zagueiro para mim. De todos, melhor que o Davi? Incluindo o Davi. Para mim é um jogador que, de posicionamento... Leitura de antecipação. Exato, a leitura que ele tem do jogo eu acho o Rodrigo ótimo, mas o Davi superior. Eu acho ele mais confiável que o Davi Luiz. O Davi Luiz dá uns sustos de quem gosta de ser peladeiro, e o Rodrigo Caio é mais... É sério, né? É sóbrio. O jogo dele é sóbrio. Jogava também de volante o Rodrigo Caio, né? Sim. Mas tem essa valência. O Davi tem uma carreira mais vitoriosa, uma carreira que passou pela Europa, quase 10 anos, mas o Rodrigo, para mim, pelo menos, e ele, além dessa bagagem técnica, ele tem a bagagem de ídolo. O torcedor aplaudindo ele ontem, reconhecendo tudo que ele vem passando. No ano passado, ele começa até com a expectativa de superar as lesões, começar bem, mas tem uma inflamação na cirurgia, já começa com o joelho inchado, isso se complica, o departamento médico do Flamengo é questionado e o Rodrigo não consegue voltar. O quadro mais perigoso da carreira dele ali. Né? Sim, ele correu até risco, né, de não poder mais voltar a jogar. 19 e 20 anos espetaculares do Rodrigo, se ele consegue, se ele não tem os problemas médicos, dos quais ele não tem, lógico, domínio algum, ele fatalmente seria o 4º zagueiro da seleção brasileira no Mundial do Catar. A vaga que foi do Bremer seria dele. Sem dúvida alguma. Porque ele tem essa capacidade técnica. Na escala, e aí, levando em conta as condições também físicas dos atletas, desses 5 zagueiros citados do Flamengo, como é que vocês colocariam cada um?
colocando a parte física em jogo. Levando tudo em conta. Hoje eu colocaria, para mim os titulares são Davi Luiz e Léo Pereira, mas o Fabrício Bruno colocando ali já uma pulga atrás da orelha. Começando a dar farol, né? Tá começando, porque fisicamente para mim é o melhor. De um cara de imposição, que ajuda muito também na bola parada ofensiva. É um touro, né? O Rodrigo Caio pode brigar num primeiro momento para ser essa quarta opção, no lugar do Pablo, porque é melhor, muito melhor tecnicamente, mas tem a questão física. Então hoje eu não vejo o Rodrigo Caio como titular. Ele até volta, não dá para culpar ele pelo gol, mas ele ainda está fora de ritmo. A gente percebe na movimentação do gol, ele fica vendido, mas algo super natural para quem não joga 6 meses. Mas até pegar o ritmo físico ideal, o ritmo de jogo e passar essa confiança de que de fato pode ter uma sequência na temporada, eu começaria com o Rodrigo Caio como quarta opção. A dupla hoje é o quinto para você é o Pablo. Pablo quinto. Que é muito bom zagueiro, né? Excelente. O Pablo como quinta opção. Davi Pereira. Uns com tantos, professor. Tá difícil a vida, né? Outros com tão pouco. Davi Luiz e Léo Pereira, acho que é a dupla hoje. Sim. Né? Fabrício Bruno é aquele que entra na eventualidade, o terceiro zagueiro. Ou até, se ele mudasse o esquema, podia jogar com o Fabrício Bruno. O torcedor do Flamengo não gosta muito de 3 zagueiros, não, né? Não tem boas lembranças. E nem precisa, né? Eu acho que o Pablo só está na frente hoje do Rodrigo Caio pela questão física. Para jogar semana que vem, para jogar no fim de semana do outro jogo, é o Pablo na frente, porque tem a questão física. O Rodrigo Caio, a gente espera que se ele retomar, aí ele não só passa o Pablo, como ele briga para ser o terceiro, para entrar na dupla. Ele briga com o Fabrício Bruno. Para você, Natália? O futebol é muito dinâmico, né, Plihal? A gente está falando de um contexto hoje, olhando o cenário de hoje. Sim. O Rodrigo Caio ganhando esse tempo de bola que ele tá sem, esse ritmo ele, para mim, ele passa e ele vai brigar por titularidade. Se ele conseguir no Campeonato Carioca ter uma sequência de jogos, conseguir imprimir um ritmo legal nesses jogos em que o Vitor Pereira vai dar mais oportunidade para a galera fazer, porque ele vai poupar, porque tem algumas outras ambições, eu acho que ele, pro brasileiro, ele pode brigar por uma titularidade. Futebol é porque tão... técnico, ele é.